Olá, queridos amigos e amigas, mais um Palavra por Palavra que iniciamos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos unidos na força da Palavra de Deus que nos ilumina e nos conduz sempre no caminho da esperança. Este momento de oração, de reflexão, de meditação, de assimilação da Palavra de Deus nos ajuda a cada vez mais colocar nossa vida em sintonia com a vida de Deus. E hoje, 21 de setembro, dia de São Mateus, a liturgia nos apresenta a vocação de Mateus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Esse é o texto que nós temos para a nossa oração e meditação neste dia. Mateus, nos demais textos, é também chamado de Levi. A palavra Mateus é bonita porque significa dom de Deus ou dado por Deus. Isso é muito forte. Numa comunidade como aquela que se reuniu ao redor da catequese de Mateus, ter um discípulo, um evangelista, alguém com este nome na sequência, porque Jesus já havia chamado os 4 primeiros, André, Pedro, Tiago e João, e agora pescadores, e agora chama um publicano, um pecador público, um cobrador de impostos, mas que tem um nome que é muito significativo para aquela comunidade. Ele simboliza, representa o rompimento de fronteiras, a abertura total da salvação à humanidade inteira e não apenas a um grupo, a uma casta, a uma raça. A comunidade de Mateus é formada exclusivamente por pessoas que vinham do judaísmo. E essas personagens que não são do povo eleito, é a tentativa de nos ensinar que a fé é acolhimento. A fé é abertura ao outro, ao diferente, e respeito principalmente. No episódio é muito bonito porque quando Jesus passa por Mateus, por Levi, Jesus diz 2 palavras: segue-me. E ele estava sentado numa mesa em que era muito triste, porque cobrava altíssimos impostos e o povo não queria bem aqueles que trabalhavam para o Império Romano. Então Jesus dizendo, segue-me, ele levanta e segue Jesus, a tal ponto que ele o acolhe em sua casa. Isso é muito especial. Esse levantar-se ele não está apenas como eu aqui sentadinho numa cadeira. Esse levantar-se é ressuscitar. A partir daquele chamado, ele ressuscita. Ele experimenta a vida em plenitude, porque ele se encontrou com Cristo. E quem se encontra com Cristo, experimenta a vida em plenitude. O ritmo é assim, Jesus vê, Jesus chama, a pessoa deixa tudo, porque o texto diz isso, né, que ele deixou tudo, e depois ele se torna discípulo pelo seguimento. Essa é a dinâmica. E com Mateus não foi diferente, e conosco também não deve ser diferente. O Senhor nos vê, e é um olhar de misericórdia, que, como diz o texto, ele não veio para aqueles que estão sãos. O médico é para quem precisa dele. O médico é para quem está doente. E quando ele vê e ele chama pelo nome, porque o texto aqui fala Mateus, como fala o seu nome, como fala o meu nome, nós somos convidados ao desprendimento, a ampliar nosso modo de viver, nosso estilo de vida, igualando, assimilando o estilo de vida de Jesus. E aí o seguimento com gestos concretos,
O gesto concreto de Mateus foi colocar a mesa para Jesus, para os discípulos e para aqueles que, como ele, eram relegados, renegados, eram deixados de lado, eram excluídos daquela comunidade, daquele povo. Então o texto vai dizer que ao redor da mesa, junto com Jesus e os discípulos, estavam publicanos, pecadores, porque Jesus não se limitava ao esquema do puro e do impuro, que não permitia que as pessoas que seguiam o judaísmo naquela época se sentassem, se achegassem, condividissem a mesma mesa com pessoas que eram tidas como sujas, como pecadoras, porque essas leis, que eram mais de 500, elas limitavam muito o agir das pessoas. E isso estava introjetado, mais de 500 anos foi assim. Então, ao invés de acolhimento, de fraternidade, de solidariedade, de compaixão, tinha tudo com limites. E para Deus o limite é a misericórdia, ou seja, o infinito. Nesse bonito caminho de conversão e seguimento, porque daí quando você, quando eu, quando nós nos tornamos discípulos, seguimos Jesus, a atitude concreta primeira é a mudança de vida. Mateus começa a acolher as pessoas. Daquela mesa, solitário, sozinho, ele faz da sua casa uma comunidade. Ele acolhe as pessoas. E é nessa acolhida que começam os confrontos, porque aqueles que levavam ao pé da letra as mais de 500 leis, porque não tinha problema nas leis, mas sim na aplicação delas, na rigidez da aplicação delas. Esses começam a perguntar para os discípulos por que Jesus agia assim? Por que estava desrespeitando as tradições com T minúsculo? E Jesus não deixa nem os discípulos responder. Ele, baseado primeiro na vida, disse, como eu já falei, sobre o médico, e depois na Bíblia. Ele vai lembrar Isaías, vai lembrar Oséias, de modo muito especial, quando ele diz que é misericórdia que ele quer e não sacrifício. Aqui sacrifício não é esforço, não é sinônimo de esforço. Sacrifício aqui era aqueles ritos feitos de maneira vazia, sem proporcionar o religar, o devido valor da espiritualidade. Misericórdia não. Misericórdia é quando nós não somos insensíveis, quando nós sentimos a dor do outro, quando nós cuidamos do outro, principalmente naquelas situações mais difíceis, mais desafiadoras, mais limitantes da vida do irmão e da irmã. Então, ele usando a vida e a Bíblia, ele vai dizer, não é assim. Eu quero é vida, eu quero plenitude, porque a misericórdia nos faz plenos. Também, queridos amigos, quando nós meditamos esse chamado de Mateus, somos convidados a pensar no nosso chamado, na nossa vocação, naquele dom que recebemos, primeiramente por estarmos vivos, por vivermos. Depois a vocação batismal, a vocação cristã, a um só Deus, um só Senhor, um só batismo. A vocação que brota do batismo. Se nós já temos definida como ministros, como lideranças, como pessoas engajadas pelo caminho do bem comum, como consagrados, como presbíteros, tem muitos caminhos de vocação. Imagine um pai e uma mãe que com consciência vivem a sua vocação de família, que é aonde nasce as vocações. Então pensemos no nosso chamado. Provavelmente, com certeza, alguém passou pela nossa vida e disse, vamos com Jesus. Talvez não com palavras, mas com o seu testemunho que nos encantou. Então lembremos aqueles que foram a presença, a voz
o convite do Cristo para sermos seus discípulos e discípulas. Agradeçamos, saibamos que a vocação é sempre esse caminho. Ele nos vê, porque Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome. Nós precisamos sempre estar desprendidos, deixar tudo e sermos seguidores, seguidoras do caminho que é Jesus Cristo. Muito obrigado por estarmos juntos nesse dia. Um abraço para você, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se for possível, se você tiver ainda um tempinho, manda para alguém essa mensagem, convida essa pessoa a meditar o seu chamado, a sua vocação. Vamos juntos anunciar a palavra de Deus. Fiquem bem e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.